Fala galera, Thiago Pensar aqui para mais uma análise. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma análise pré-jogo da partida de amanhã da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. E vou comentar um pouquinho dos fatores que eu acho que podem ser determinantes para a vitória de uma equipe ou de outra. Antes da gente começar o conteúdo mesmo, não esquece de curtir o vídeo e de seguir a página se você estiver assistindo no Instagram ou de se inscrever no canal se você estiver assistindo no YouTube. Então vamos começar falando primeiro aqui do Flamengo. O Flamengo tem uma dúvida se joga o Arrascaeta ou o Michael. Então, se a equipe jogar com o Arrascaeta, provavelmente vem nesse 4-2-3-1 que está desenhado aqui, e a equipe ganha muito situação de jogo interior e de entrelinhas. Por quê? Porque aqui a gente teria Gabigol posicionado mais à frente, Bruno Henrique aberto, o Arrascaeta flutuando aqui nesse espaço entre as linhas, aqui as duas linhas do Palmeiras. A gente teria o Arrascaeta flutuando por aqui. O Everton Ribeiro não é um cara que fica aberto, ele também busca mais por dentro para flutuar, então é um segundo jogador para flutuar por aqui. E como ele flutua por dentro, ele libera um espaço para a subida do Isla. Então a gente tem dois jogadores flutuando aqui por dentro e aqui um total de 5 jogadores aqui mais próximos para atacar a linha defensiva, o que geraria uma superioridade se nenhum jogador do Palmeiras descer para acompanhar a lateral, ou se nenhum volante baixar para realizar a marcação. Se o Flamengo conseguir encontrar um passe que rompa essas linhas, né, um passe de ruptura, rompendo essas linhas de marcação, que provavelmente pode ser um 4-4-2 aqui, uma linha de marcação que rompa, uma linha de passe que rompa essa marcação e encontre ou Arrascaeta ou Everton Ribeiro flutuando aqui nesse espaço entre linhas, pode ser algo bem interessante para o Flamengo. E a outra opção é não jogar o Arrascaeta. Então, se não jogar o Arrascaeta, provavelmente vai jogar Michael. E aí muda a configuração. Passa a ser um 4-4-2, com Bruno Henrique e o Gabigol mais por dentro, Everton Ribeiro aberto, e aí Isla, aqui seria Arão e Andréas, né? Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. E aí, o que acontece de dinâmica da equipe nessa situação? O Gabigol e o Bruno Henrique centralizados, mas eles não ficam tanto parados, fixos no meio. Eles têm uma tendência maior de buscar as laterais. E aí, como eles buscam as laterais para ser uma opção de triangulação, já que não tem o Arrascaeta sendo o cara que flutua aqui no meio para conseguir encostar e fazer essa triangulação pelos lados, acaba que o Gabigol e o Bruno Henrique tendem a se movimentar um pouquinho mais, se deslocar um pouquinho mais para o lado. Principalmente aqui o lado esquerdo, com o Bruno Henrique e Michael, é um lado muito mais incisivo, né, na hora de atacar, de buscar a situação de jogada de linha de fundo e finalização. Enquanto o outro lado, o lado direito, é mais um lado criativo, digamos assim. O Everton Ribeiro traz para dentro, mas geralmente traz para dentro para buscar um passe, buscar uma enfiada. Ou o Gabigol traz para dentro, finaliza de fora da área, ou busca uma bola na segunda trave para o Bruno Henrique. Então, geralmente, as jogadas são finalizadas pela galera desse lado esquerdo. E aí isso acarreta que o Flamengo joga muito mais, constrói as jogadas, né, muito mais por fora do bloco do que por dentro. Então, aqui vocês podem ver que o espaço aqui entre linhas está vazio, está desocupado, não tem ninguém ali ocupando esse espaço. E isso faz com que a equipe construa mais por fora do que por dentro. O Palmeiras tem algumas dúvidas. Quais são essas dúvidas do Palmeiras? Primeira, na lateral direita, quem vai jogar no lugar do Marcos Rocha? Eu imagino que ele vai jogar com o Mike. Por quê? Porque o Mike é um pouco mais alto que o Gabriel Menino, e esse fator da bola aérea na segunda trave, ser uma jogada muito característica do Flamengo, pode ser um fator determinante para que o Abel Ferreira opte por começar jogando com ele ao invés de começar com o Menino. Outra dúvida que eu vi gente se perguntando seria Felipe Melo ou Danilo. Eu imagino que ele vai começar com o Felipe Melo, porque é um jogador que dá uma consistência muito forte aqui pelo meio, para fechar os espaços, né? E além disso, ele foi quem jogou os principais jogos, os 2 jogos contra o Galo, essa reta final de Brasileiro, quando o Abel estava fazendo praticamente uma preparação para essa final da Libertadores. Ele também que jogou a maioria dos jogos mais relevantes.
é um jogador com mais experiência, com liderança, então eu imagino que vai ser a opção para começar jogando também. Outra situação é o Rony, que provavelmente vai jogar de 9 centralizado, para explorar situações de contra-ataque, já que o Flamengo tem uma transição defensiva bem ruim, ter um jogador rápido na frente pode ajudar bastante nisso. E a dúvida principal é aqui Gustavo Scarpa, se ele começa jogando ou não. Por que essa dúvida? Porque como a gente viu, o Flamengo muitas vezes acaba atacando, independente da forma que jogue, com 5, em alguns casos, se acontecer de um jogador um dos volantes chegar um pouco mais, até 6 jogadores mais próximos aqui da área. Então, uma das opções pode ser tirar o Scarpa e colocar, sei lá, Wesley ou Breno Lopes ou Verón, enfim, um ponta mesmo, um cara que seja mais veloz para a situação de contra-ataque em bloco baixo, para poder contra-atacar a equipe do Flamengo, e além disso também para recomposição defensiva, de repente fazer aqui uma linha de 5 para tentar ficar em superioridade ou em igualdade contra o ataque do Flamengo, e também dar um pouco de amplitude no momento que estiver defendendo. Outra opção que ele também pode fazer é de não colocar nenhum ponta e colocar o Renan, e aí joga Mike, Gustavo Gomes, Luan e Renan. Então o Renan entrando provavelmente aqui do lado esquerdo. E aí jogar com uma linha de 5, ele até fez isso num dos jogos contra o Galo, se eu não me engano. E aqui de repente o Veiga desce, faz uma linha de 5, uma linha de 4, ou qualquer coisa desse tipo. Outra situação que também pode acontecer, principalmente se o Flamengo jogar no 4-2-3-1, aí é ignorar essas situações. O Flamengo está jogando 4-2-3-1 com a Arrascaeta, né, e não com o Michael. Como a gente já mostrou, provavelmente vai buscar explorar mais essas situações do espaço entre linhas, do espaço por dentro. Então vai jogar com o Scarpa mesmo, e essa linha aqui de meias, né, do Palmeiras, o foco total dos caras vai ser fechar a linha de passe. O foco dessa linha aqui vai ser não deixar que a bola passe e chegue nos atacantes do Flamengo. Ou outra situação que também pode ocorrer é ele recuar o Felipe Melo e no lugar do Scarpa colocar ou Danilo ou o Patrick de Paula, enfim, colocar outro volante, o Veiga, jogar um pouco mais aberto, defendendo um 4-1-4-1, e aí o Felipe Melo vai cair aqui pelos lados, nesse espaço entre eles, dependendo do lado que tiver a bola. Então, tirar aqui, no caso, se a bola estiver aqui do lado esquerdo, ele aproxima um pouco mais e cola na Arrascaeta. Se a bola estiver lá do lado esquerdo, ele cai aqui um pouco mais e cola no Everton Ribeiro, justamente para tentar tirar esse espaço do entrelinhas da equipe do Flamengo. Então é uma outra opção, uma outra situação que também pode acontecer nessa partida. Mas tudo em função de se joga o Arrascaeta ou se joga o Michael. Então essa dúvida, né, que o próprio Flamengo tem, talvez nem o Renato Gaúcho saiba ainda, tenha definido quem vai começar a titular, também acaba atrapalhando o Abel, que é um cara que gosta de fazer as formações em função das equipes adversárias. Então isso pode influenciar bastante no jogo, no sentido de que de repente o Palmeiras acha que o Flamengo vai fazer uma coisa, entra com uma estratégia, com uma formação, o Flamengo faz outra, e aí você vai ter que tentar se adaptar a essa situação inesperada ali com o jogo rolando, para não queimar uma substituição logo de cara, né? Outro fator que pode ser também muito relevante nessa partida é o pressionar alto ou não do Palmeiras no tiro de meta. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que o Palmeiras saiba jogar e se sinta confortável jogando em bloco baixo, e que talvez seja a maior tendência para esse jogo, já que o Flamengo opta muitas vezes por ter a posse de bola, ela é uma equipe que no tiro de meta do adversário ela sobe para pressionar. Ela pressiona alto. O bloco todo sobe. O time até já gerou algumas oportunidades ao longo da temporada justamente em função dessa pressão alta. E aí você soma isso ao fato de que o Andrés Pereira não tem
apresentado um rendimento tão legal quando ele joga de costas para pressão, ou seja, ele recebe a bola de frente para o gol dele, para o Flamengo, com pressão chegando nas costas dele, ele não tem lidado da melhor forma possível. Inclusive no jogo contra o Internacional, por exemplo, ele falhou em algumas situações que geraram lances de contra-ataque perigosos para o Internacional. Então esse comportamento para mim pode ser um comportamento extremamente determinante para essa partida. O pressionar ou não pressionar, eis a questão, né, para o Palmeiras. Por quê? Porque se ele só para pressionar, ele pode tirar proveito disso, de que o Andrés não está numa fase legal quando recebe essa pressão de costas, porque a equipe consegue pressionar bem muitas vezes também e gera oportunidade de gol. Só que é uma faca de dois gumes, porque do lado do Flamengo é uma equipe que muitas vezes também busca sair jogando curto para atrair o adversário e aí buscar o espaço nas costas dele, ou se o adversário, se a linha defensiva, né, não sobe, não acompanha, a equipe fica muito espaçada e aí sai jogando curto ao invés de tentar sair jogando com a bola longa. Mas seja qual for a forma, é um ataque rápido. Um ataque rápido explorando os espaços deixados, seja nas costas da linha defensiva ou nos espaços entre a linha defensiva e a linha mais avançada. Então o Flamengo tem feito muito isso, principalmente depois que o Michael entrou na equipe com muita velocidade ali pelo lado esquerdo. Isso tem sido um padrão bem comum. Inclusive no Palmeiras e Flamengo que teve no Brasileiro, o Michael marcou um gol assim, aquele gol que ele driblou o Marcos Rocha. Surgiu assim, o Palmeiras só para tentar pressionar e o Flamengo consegue fazer um ataque rápido e termina em gol. Então é uma faca de dois gumes para as duas equipes. O Flamengo pode optar por tentar sair jogando curto para gerar espaço para ser atacado, só que ao mesmo tempo o Palmeiras pode querer isso também para poder subir, pressionar e tentar forçar o erro. Então é um aspecto que eu acho que vai ser muito interessante no jogo, porque um estilo, né, que uma equipe vem fazendo, um modelo que a equipe vem praticando casa perfeitamente com o modelo que a outra equipe vem praticando também. Então acho que é um fator muito interessante para essa partida observar como vai ser o comportamento do Palmeiras nesse momento de pressionar o tiro de meta. Outra situação relevante que pode resultar em vitória para o Palmeiras, né, é a situação do contra-ataque em bloco baixo. Por quê? Porque o Flamengo tem apresentado uma transição defensiva bem ruim nos jogos. A equipe não tem apresentado regras de ação clara, nítida. Então tem situações onde todo mundo volta, o foco é recuar, só que ninguém pressiona pelo menos o portador da bola para retardar um pouco o contra-ataque do adversário. Então o adversário tem espaço e tem tempo para conseguir achar o melhor passe, para conduzir. Então isso tem sido um problema. Em outros casos, um jogador pressiona, mas o restante não. E aí o adversário consegue sair muito fácil também dessa pressão e encaixar a situação de contra-ataque. Então é um problema que tem sido geral nesse time do Flamengo. É justamente a situação da transição defensiva, que parece não ter regra de ação. E falando também da situação de transição defensiva em bolas paradas ofensivas para o Flamengo. O Flamengo tem tido alguns problemas na transição também com a bola parada, não só com a bola rolando. Inclusive o gol do Palmeiras no 3-1 que aconteceu no Brasileiro, que foi 3-1 Flamengo, surge justamente de uma bola parada para o Flamengo que termina em contra-ataque para o Palmeiras e resulta em gol. E além disso, o Palmeiras também tem o Everton, que é um goleiro que tem uma reposição muito boa, tanto com o pé quanto com a mão. E que quando vê, né, identifica o jogador livre, repõe rápido, consegue repor a bola longe. Então é um fator que pode ser determinante para a vitória do Palmeiras, essa situação de contra-ataque, seja em bloco baixo com a bola rolando ou em situação de bola parada. Além do contra-ataque resultante, né, da pressão no tiro de meta que a gente já comentou. Fora isso, outro fator importante para o Palmeiras são as bolas paradas ofensivas. O Abel é muito reconhecido por fazer e montar jogadas ensaiadas. O Palmeiras até já divulgou um tempo atrás um vídeo do Rafael Veiga explicando, né, o Rafael Veiga e o Luan explicando gols de situações de bola parada
ofensiva, que também foi na Libertadores, não vou lembrar agora o time, era um time estrangeiro, mas enfim. Os jogadores explicando a importância, né, das bolas paradas, dos conceitos que eles trabalharam. E o Scarpa tem importância fundamental nisso, porque ele já deu muita assistência na temporada, justamente partindo de bola parada, né? Então, é aquela história do lençol curto, né? Do cobertor curto. O jogar ou não com o Scarpa. Se o Scarpa não joga, de repente você tem uma organização defensiva melhor, você fica mais seguro defensivamente, mas perde lá na frente. Ou ao contrário, ele joga e aí você ganha ofensivamente, ganha um cara, mas não adianta você ganhar um cara para frente se de repente atrás você ficar passando sufoco o jogo inteiro e não conseguir ter uma válvula de escape para contra-atacar, não conseguir encontrar as faltas para que ele bata. Então é aquela história do cobertor curto da faca de dois gumes, é uma situação difícil aí de escolha pro Abel Ferreira. E, além disso tudo, tem uma dinâmica do Palmeiras de movimentação do ataque que é muito interessante e que pode funcionar bastante, principalmente do lado esquerdo de ataque do Palmeiras, o lado direito de defesa do Flamengo. Qual é essa situação? O Dudu, por exemplo, ou o Ponta, enfim. Às vezes o Ponta, em outros momentos o lateral, quando o lateral avança e está atacando a última linha, ele fica bem aberto. Então tá o Dudu lá bem aberto. Isso acaba atraindo a atenção do lateral. No caso aqui o Isla, que é um jogador que é muito facilmente manipulável. Ele tem essa deficiência na marcação, então por isso que eu acho que esse lado esquerdo tem uma chance maior desse ataque, dessa situação sair. Então ele fixa o lateral, o Rony, que é provavelmente quem vai jogar de atacante, quem eu acho que vai jogar de atacante, né? Ataca um pouco mais centralizado e aí chama a atenção desse zagueiro do lado, né? Ele não busca atacar a bola na segunda trave, ele busca atacar a bola aqui na reta da primeira trave, atacar a área na reta da primeira trave, o que chama a atenção do marcador, do zagueiro que cola nele. E aí o que isso gera? Isso acaba gerando uma janela, um espaço entre entre a entre os jogadores aqui do Flamengo, né, o zagueiro e o lateral. Então, aqui que nem vocês podem ver, tem um espaço grande, uma distância grande, que aqui do outro lado, por exemplo, não tem, porque vai estar o Davi Luiz aqui e o Felipe Luiz aqui. Então você vê que aqui está todo mundo mais perto e aqui surge uma janela grande entre esses dois jogadores. E aí essa janela muitas vezes é aproveitada, seja pelo, pelo Rafael Veiga, por exemplo, que vem de trás e ataca esse espaço, recebe essa bola já atacando a profundidade, atacando a área, seja para ele mesmo finalizar ou para botar essa bola de volta para dentro da área para alguém que entre atacando, seja o Rony ou um jogador atacando na segunda trave. Em outros casos também pode não ser o Veiga entra para atacar também a área e aí vem de trás o Zé Rafael ou qualquer volante que esteja jogando e é esse cara que faz a infiltração e ataca aqui a profundidade. Isso é um padrão muito claro da equipe do Palmeiras ao longo da temporada, é uma das dinâmicas da equipe que mais tem funcionado e justamente pelo Isla ser um cara que geralmente é facilmente manipulado, o Everton Ribeiro não é um cara que tem aquela característica também de voltar e marcar forte para por exemplo, o Isla poder ficar mais fechado e o Everton Ribeiro bater de frente aqui com o Dudu. Provavelmente o Dudu vai ganhar todas ou a grande maioria das situações se isso acontecer. Então, esse lado esquerdo do Palmeiras eu acho que pode ser um caminho muito interessante para a equipe de atacar. E falando agora das situações do Flamengo, situações ofensivas, né, que podem beneficiar o Flamengo, além do que a gente já falou lá atrás, dos espaços e tudo mais, é a situação do Palmeiras fazer perseguições um pouco mais longas, principalmente com os laterais. Então, o que isso acarreta? Vamos supor aqui que jogue com Bruno Henrique. E aí o Bruno Henrique está aberto aqui, ele recua um pouco mais. Os laterais do Palmeiras geralmente acompanham. Vem aqui, da mesma forma que eu falei do Isla acompanhar o cara aberto, os laterais do Palmeiras têm uma tendência maior de acompanhar e vir aqui em cima, buscar esse jogador, né? Ficar próximo. Então, seja através de uma tabela que de repente
com a Arrascaeta para buscar depois aqui a bola na frente, ou em situações até de terceiro homem, né? O que é essa situação de terceiro homem? De repente vai estar a bola aqui com o Felipe Luiz busca o Arrascaeta e o Arrascaeta busca o Bruno Henrique ao fundo já. Então, primeiro homem, segundo homem, terceiro homem. Então, o objetivo é fazer essa bola chegar no Bruno Henrique, mas ela vai aqui de pé em pé. Ou pode ser até direto, com uma bola alçada. O Bruno Henrique pede a bola na frente e ataca esse espaço nas costas com a bola pelo alto aqui. Então, é uma situação que pode ser explorada pela equipe do Flamengo e que pode dar certo, dar muito resultado. Além disso, né, tem uma outra jogada que também é forte, que é da casquinha do Bruno Henrique em situação de bola longa ou de bola em tiro de meta. E o Palmeiras faz essa mesma situação. Os jogadores aqui aproximam e o lateral, por exemplo, vai bater aqui, tentar disputar com o Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique é um cara alto, que geralmente ganha essa bola. Então, a batida aqui do Diego Alves no Bruno Henrique para uma casquinha, aqui para o Arrascaeta ou para o Gabigol, que em situação de tiro de meta, né, estejam mais próximos e busquem recuperar essa bola. Quando ela sair da casquinha aqui do Bruno Henrique, também vão conseguir atacar esse espaço todo livre aqui nas costas do lateral. Então é um caminho que pode ser interessante pro Flamengo. Outra situação que também pode funcionar é essa flutuação do Everton Ribeiro vindo por dentro, atrair a marcação do lateral. Atraindo a marcação do lateral por dentro, o Dudu até ajuda em algumas situações, mas se ele em qualquer momento desligar e o Isla disparar, o Isla vai estar sozinho para receber essa bola, e aí essa bola pode ser numa construção por dentro, o Arrascaeta enfiando, ou pode ser até mesmo dos zagueiros. Por que eu digo isso? Porque geralmente, quando a bola está de um lado do campo, a tendência é que a sua equipe, a equipe adversária, balance para esse lado. Então vamos supor que o Davi Luiz está com essa bola aqui fazendo a saída. Naquela situação que a gente já comentou, de tiro de meta, de tentar sair curto. O Davi Luiz que é um cara que tem uma bola longa muito boa. Numa situação dessas que o Palmeiras de repente tente subir para pressionar e aconteça uma situação dessas, que o Everton Ribeiro venha um pouco mais por dentro e consiga atrair o Piquet Reis, vai gerar um espaço muito grande para uma bola longa do Davi Luiz buscando o Isla, já atacando aqui a profundidade, atacando as costas, e aí pode ir para finalização, pode ir para o cruzamento. Então também é uma jogada que pode funcionar muito bem. E outra situação é uma jogada que já é característica do Flamengo, né? Que é seja o Everton Ribeiro ou o Gabigol pegar essa bola vindo por dentro e buscar o Bruno Henrique atacando aqui a segunda trave, né? E aí fazer um cruzamento para o Bruno Henrique atacando a segunda trave, e o Bruno Henrique provavelmente vai estar disputando com o Mike, que não é um exímio cabeceador, então pode ser que ele leve vantagem e consiga sair gol, na situação de gol disso também. Sei que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu queria mostrar para vocês todas as situações que eu acho que são plausíveis, que podem acontecer nessa partida. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de seguir ou de se inscrever no canal ou na página do Instagram. Valeu, galera!